Muito bom dia, cidade de Manaus. Muito bom dia, estado do Amazonas. Estamos mais uma vez agradecidos a Deus por mais um dia aqui pela nossa querida Band Amazonas com o seu programa Exija Seus Direitos. Uma tradição que já dura 20 anos. Uma história de credibilidade, de responsabilidade com os seus direitos de consumidor. Seja muito bem-vindo. Hoje, quarta-feira, 18 de janeiro de 2017, vamos aos seguintes destaques. No programa de hoje, você vai conferir. Primeiramente, você pediu e o programa Exija Seus Direitos atendeu. No programa de hoje nós vamos voltar com muito mais informações em relação à sua relação de consumidor com as escolas particulares. Não usa, então acho que não tem necessidade de pedir essa lista de material aqui para a escola. Hoje, novamente, nós teremos aqui em nossos estúdios a presença da assessora jurídica do Procon Manaus, justamente que veio especialmente para contribuir aqui com o nosso público do Exija Seus Direitos, para tirar todas as suas dúvidas referentes à questão do material escolar. E outro tema também muito importante, hoje você vai conhecer a história de uma senhora que está desempregada há alguns anos e ela está requerendo o direito da tarifa social na conta de água. Só estou recebendo mesmo o negócio da minha Bolsa Família e nem dá para me pagar minhas contas, muito mais para comer. Essas e outras notícias você confere no programa Exija Seus Direitos, que começa agora. Mais uma vez agradecendo a sua audiência aqui pela nossa querida Band Amazonas, não só na cidade de Manaus, como em várias cidades do interior do nosso querido estado do Amazonas. Bem, minha gente, vocês sabem que nós temos toda essa bandeira de luta, toda a nossa contribuição, o nosso esforço, as nossas forças, o nosso trabalho é muito voltado para a questão da bandeira da sua relação de consumidor, né? Mas nós jamais podemos esquecer do ser humano. Então, o nosso quadro social desta quarta-feira, vamos iniciar o nosso programa com o quadro Procura-se. Hoje, você vai conferir a história da Patrícia. A Patrícia quer ter o direito de reencontrar a própria mãe. A mãe dela chama-se Dona Maria Doralice Andrade Silvestre. A Dona Maria Doralice Andrade Silvestre, ela foi casada com o pai da Patrícia, mas se separaram quando ela era muito pequena. E desde então, a Patrícia perdeu totalmente o contato com a mãe dela. Nos últimos tempos, ela fez uma investigação e foi até o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e conseguiu descobrir que a mãe dela mora em Oriximiná, no Pará. Então, eu quero que você confira, a partir de agora, a história dessa moça que está em busca de informações da própria mãe. Confira a reportagem de Oliver Castro. Confira. Patrícia Guilherme Silvestre tem 23 anos de idade e até os 2 anos ela foi criada pelos pais. Foi a época que eles viveram juntos, né? Quando eles se separaram, aí você e os seus irmãos acabaram cada um ficando com uma família, né? Foi, justamente. A gente viveu até os 2 anos, daí meu pai e minha mãe foi embora, e meu pai não tinha condição de cuidar da gente e resolveu dar a gente. Mas ele nunca perdeu contato com você? Não, comigo ele nunca perdeu contato. Ainda bem, né? Se fosse a única filha mulher, nunca perdeu contato comigo. Sempre mantinha contato, sempre me levava para passear. Só com a minha mãe que eu nunca tive. Até hoje você tem contato com seu pai? Até hoje eu tenho contato com meu pai. Justamente ele trabalha no sítio dos meus pais que me criaram. Meus pais adotivos. Já a sua mãe, depois de 2 anos de idade, você não teve mais nenhum contato? Não tive mais nenhum contato, nem com familiares dela, com ninguém. E eles moravam aqui em Manaus mesmo? A gente morava em Petrópolis. E seu pai fala o que a respeito dela? Ele conta que ela era uma ótima mãe, uma ótima esposa, nunca foi de ele chegar do trabalho e encontrar a gente sujo, bagunçado, não. Sempre encontrava a gente toda arrumada, a casa limpa. Ele não tem queixa delas, não. Vocês são quantos filhos? A gente somos 2. Com ela, né?
E você me disse que ele conta que estava tudo bem, não teve uma discussão, não teve nada. Ele saiu para trabalhar e quando voltou ela não estava mais. Foi, quando ele voltou, ele me conta que ele saiu para trabalhar, não tiveram discussão, não tiveram briga, nem nada. Só que quando ele voltou, ela já não estava mais. E as roupas também já não estavam mais? Não tinha mais nenhuma roupa dela em casa. Só estavam vocês dois. No caso, seu irmão dormindo, você na casa da vizinha? Eu estava na casa da vizinha e meu irmão estava dormindo em casa. E ao longo de todos esses anos você busca notícias dela? Ao longo dos anos todos eu busco. Antigamente eu não queria buscar informações dela porque eu tinha raiva. Mas a partir do momento que eu me tornei mãe, subiu o amor de mãe, procuro encontrar ela, já procurei na internet, essas coisas, mas nunca consigo encontrar ela. Você me disse que você conseguiu apenas uma informação através do TRE, né? Foi, do TRE, que diz que o título dela está ativo em Oriximiná, lá pro Pará. E você me disse também que fez uma busca na internet. Foi, eu procurei pela internet, aí eu achei o nome dela todinho na internet, como se ela recebesse como ela recebe Bolsa Família, só que não tinha endereço, nem número de telefone, nem nada não. Mas confirma também no Pará? Confirma no Pará, em Oriximiná também. Na verdade, a gente está em busca de informações da dona Maria Doralice de Andrade Silvestre. Ela que teve um relacionamento com o seu José Guilherme da Silva, lá no bairro de Petrópolis, né? Vocês moravam no bairro de Petrópolis. E ela teve um casal de filhos e acabou, depois do fim do relacionamento, deixando os filhos com o pai. Tentou criar vocês, não teve condições e acabou distribuindo as crianças para que tivessem uma vida melhor, né? Porque ele conta que ele não queria ver a gente passar fome, porque ele tinha que escolher, ou ele trabalhava ou a gente passava fome. Até que o lado dele eu cheguei a entender. Eu entendi o lado dele, porque não é bom a gente ver um filho passar fome. Eu tenho um filho, jamais quero ver meu filho passar fome. Então eu cheguei a entender o lado dele tudinho, eu não tenho mágoa dele, eu não tenho mágoa dela. Eu só queria entender o lado dela, o porquê ela deixou a gente. Porque a mãe, ela pode ser errada como for, mas ela continua sendo mãe. Então, se ela estiver me ouvindo, ou alguém que conheça ela, que me avise. Se você estivesse na frente dela agora, ou quem sabe ela está em casa assistindo, o que você diria para ela nesse momento? Eu diria para ela que eu tenho saudade, que os melhores momentos que eu queria contar para ela não tá do meu lado, mas ainda não é tarde. Que se ela estiver me ouvindo, que ela entre em contato, porque a gente praticamente ainda tem a vida toda pela frente, né? Que ela saiba que ela tem um neto. E que eu tô aqui de braços abertos para encontrar ela, para me dar um abraço nela, um abraço que eu sempre quis dar na minha mãe verdadeira. Então, todos esses anos você sonha com esse abraço? Todos esses anos eu sonho com esse abraço. No Dia das Mães eu penso como é que ela tá, por onde que ela tá, se ela tá bem, se ela não tá. Eu quero ela aqui do meu lado. Você tem fé que vai encontrar? Tenho muita fé que eu vou encontrar. Eu sou uma pessoa assim que eu não desisto. Porque encontrei o meu irmão, passei por dificuldade, andei em delegacia, eu encontrei. E eu bati o pé, eu disse que eu ia encontrar ela. Ela é uma pessoa muito determinada. A gente conversando antes de gravar a reportagem, ela me disse que esteve na delegacia geral para saber dos documentos da mãe. Ela acabou descobrindo lá, né, a documentação, mas não tinha nenhum endereço. Ela foi em busca dessa questão do título, descobriu que o título está ativo, ou seja, ela está viva, né? Descobriu que está registrado como Oriximiná no Pará. E com o irmão ela fez a mesma coisa, né? Saiu procurando, né? Foi também lá na delegacia geral, foi atrás de informações e chegou até ele. Fui. Primeiro eu procurei ele pela internet. Só que como eu não tinha foto dele, nem nada, eu achei ele no Facebook. Só que eu não tinha foto dele. Não sabia que era ele. Não sabia que era ele. Resolvi ir na delegacia. Fui na delegacia, cheguei lá, a delegada ficou meio assim. Porque ela disse que pela primeira vez uma irmã vai procurar os irmãos. Porque é estranho, ela falou. Já viu procurar mãe, procurar pai, agora a irmã procurar irmão. Aí eu conversei com ela, expliquei minha história pra ela. Ela pegou, ela falou, então eu vou lhe ajudar. Ela procurou outro dia, achou o endereço dele. No mesmo dia eu fui na casa dele. Me receberam muito bem. Até hoje vocês têm contato. Até hoje a gente tem contato. Eu tenho contato com ele. Que lindo, né? Queria ter com a minha mãe. Espera poder contar essa história também de você com a sua mãe, né? Tomara. E poder reunir a família toda e recuperar o tempo perdido. É verdade. Então você aí de casa pode ser peça fundamental para que a gente tenha um final feliz para essa história, né? Porque realmente a Patrícia, ela é muito determinada e ela merece. Ela sonha há tantos anos com esse abraço. Então se você aí de casa tem alguma informação da dona Maria Doralice de Andrade Silvestre, ou se você tem algum contato de alguém lá em Oriximiná no Pará, ou se chegou de lá recente, tem qualquer informação,
um número de telefone, entre em contato agora com a nossa produção, que vai ser um prazer imenso a gente poder auxiliar a Patrícia a promover esse reencontro, né, onde ela pode estar frente a frente com a sua mãe e recuperar o tempo perdido. Bem, primeiramente eu quero agradecer muito a coragem da Patrícia de vir a uma emissora de televisão, de contar a sua história, de permitir que a produção do Exija Seus Direitos tenha a honra de contar a sua história, que é parecida com de tantas pessoas. Então, minha gente, hoje você conferiu a história dessa senhora, Ana Patrícia, uma jovem senhora determinada, foi na delegacia geral em busca de informações, a partir do nome completo da mãe, conseguiu encontrar outras informações da mãe, dessa vez no Tribunal Regional Eleitoral, do TRE, descobriu que ela está ativa em relação à questão do título de eleitor e que ela mora em Oriximiná, no Pará. Então, mais uma vez, eu quero pedir humildemente a colaboração e principalmente a solidariedade da nossa imensa comunidade paraense que mora em Manaus, que mora no estado do Amazonas. Então eu me refiro a tanto você que está aqui em Manaus, como em qualquer um dos que recebe as nossas cidades, nas nossas cidades do interior do estado do Amazonas, qualquer paraense que de repente tenha parentes lá em Oriximiná. Meu amigo, vamos mudar essa história? Vamos conceder esse presente maravilhoso para a dona Patrícia, que abriu o coração nesse quadro Procura-se de hoje, desta quarta-feira, e ela só quer reencontrar a mãe dela, apresentar o próprio filho para a mãe dela e, é claro, ter o direito de ter o contato com a própria mãe. Nós sempre defendemos isso, que filho é para sempre. Então, se você tiver qualquer informação, hoje o quadro Procura-se busca informações da dona Maria Doralice de Andrade Silvestre. Vou repetir, Maria Doralice de Andrade Silvestre. Qualquer informação você ajuda. Então, se você conheceu essa senhora, ou se você tem contato com ela, ou com algum parente, algum amigo dela, você que tem amigos em Oriximiná, a partir das 5 da tarde, você já tem o link do programa Exija Seus Direitos de hoje, desta quarta-feira, 18 de janeiro. Você vai no youtube.com e você pesquisa lá, Band Amazonas. Vai aparecer a nossa página da Band Amazonas e vai ter o link do programa Exija Seus Direitos. Você pode pegar o link e enviar para os seus contatos de WhatsApp, para os seus amigos que moram em Oriximiná, e com certeza a gente utiliza a tecnologia de uma forma maravilhosa. Ok? Ajuda? Patrícia, boa sorte. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então nós estamos juntos. Parabéns pela sua coragem. Nós estamos na torcida para que você possa reencontrar a sua mãe. Ok? Aproveitando, minha gente, eu quero dar um recado para você, na verdade combinar, fazer um trato com você, que tanto nos acompanha nesse programa, que já tem uma tradição de audiência maravilhosa aqui pela nossa querida Band Amazonas. Se você quiser contribuir e interagir com o programa Exija Seus Direitos, você mesmo pode utilizar da tecnologia. Por exemplo, muitos smartphones, esses telefones mais moderninhos hoje, gravam, né, no WhatsApp um vídeo. Então, se você quiser fazer uma denúncia do seu local onde você mora, da sua rua, que você de repente esteja passando por problemas de falta de água, se os postes de energia elétrica não estão funcionando e os seus vizinhos, você, a sua família está passando por uma escuridão sem necessidade, porque você pode reivindicar os seus direitos de consumidor. Então, vamos utilizar o WhatsApp. Você já tem os contatos do programa? Então vou pedir para o meu diretor, nosso querido Monteiro, nosso Júlio César, diretor de operações, para colocar na sua tela, para que você possa interagir também conosco, com o programa Exija Seus Direitos, e colocar aqui para você. Basta entrar em contato com o nosso WhatsApp do programa e você mesmo pode enviar o seu vídeo denúncia em relação a questões de consumo, que assim a gente possa
defender o seu caso de uma maneira até melhor aqui no nosso vídeo. Nós estamos abrindo aqui uma proposta do programa Exija Seus Direitos para que você interaja conosco aí por esse novo quadro de interação por meio do WhatsApp, você enviando o seu próprio vídeo, contando o seu drama em relação à questão de problemas relacionados à água, problemas relacionados à energia elétrica, enfim. A gente se entende, o teu vídeo vem direto para a produção do Exija Seus Direitos, a gente vai avaliar aqui, todo mundo senta, define, e aí a gente pode exibir, quem sabe, o seu próprio vídeo e assim resolver um problema da sua comunidade, ok? Gente, é o seguinte, no próximo bloco nós vamos voltar atendendo a pedidos, ao seu pedido, porque você que faz justamente a agenda do programa Exija Seus Direitos. Então nós vamos voltar, depois do intervalo comercial, falando sobre material escolar. E mais uma vez nós teremos a presença do Procon Manaus aqui. Uma representante do Procon Manaus vai falar conosco, a assistente jurídica do órgão, a doutora Patrícia Lima, vai tirar as suas dúvidas. A proposta é essa. Então não perca, daqui a pouquinho você já pode chamar para reunir a sua família, para a gente tocar nesse assunto super importante, principalmente para muitos pais que têm seus filhos matriculados em escolas particulares. Minha gente, daqui a pouquinho, então, estaremos de volta. O programa Exija Seus Direitos vai a um breve intervalo comercial. E, é claro, você não vai sair da Band, que é rapidinho, tá? Daqui a pouco estou de volta. Na capital do Amazonas, 11 horas e 29 minutos. Gente, nós temos uma missão diária aqui. Sempre que possível, nós apresentamos para você as nossas dicas do consumidor, que são retiradas diretamente do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro para reforçar o seu conhecimento em relação ao Código. Então confira a nossa dica de hoje. Exija sempre a nota fiscal. Ela é a prova do lugar e da data em que você comprou o produto. Se ele apresentar algum vício ou defeito durante a garantia, seja ela legal, contratual ou estendida, esse será o documento principal de comprovação da procedência do produto. Agora nós vamos àquele assunto que você pediu para nós voltarmos a esse tema. Trata-se de material escolar. Muitas famílias, por falta de informação, acabam cedendo a determinados abusos cometidos em algumas escolas aqui na cidade de Manaus. Então, nós trouxemos uma representante do Procon Manaus que vai conversar conosco para tirar a minha, a sua, as nossas dúvidas em relação a esse tema. Mas neste momento eu quero que você conheça. Você sabia que em Manaus tem uma legislação específica para tratar desse tema? Temos. Você vai conferir agora na reportagem da Valesca Martins. Confira esse assunto. Você sabia que você pode ter acesso ao plano de execução da lista de material escolar do seu filho? O plano de execução nada mais é do que a explicação de cada item, de como vai ser usado pela criança na escola. Por exemplo, se a escola te solicitar um pacote de copo descartável, ela precisa provar que esse copo vai ser utilizado para trabalhos manuais e não para a criança beber água. Todo ano, muitos pais levam um susto ao receber a lista de material escolar para os seus filhos. Além da extensa relação de livros, muitas escolas continuam incluindo itens administrativos e artigos de higiene pessoal. É importante conhecer os itens que a escola não pode exigir na lista de material escolar. A Lei número 170 de 2006, de autoria do vereador Marco Antônio Chico Preto, no seu artigo 2º, considera material escolar todo aquele de uso exclusivo e restrito ao processo didático-pedagógico, que tenha por finalidade o atendimento do educador durante o ano letivo. As escolas não podem exigir dos pais marcas de produtos. Comprar a cola marca tal, compra a tesoura marca tal, compra a caneta marca tal, isso não pode. Você tem que dizer, preciso de caneta, de cola, a especificidade da caneta, mas jamais indicar marca. As escolas não podem indicar e exigir que a lista de material escolar seja comprada em determinada livraria.
O pai tem o direito de comprar onde for mais barato, onde for mais vantajoso para ele. A gente vê, desde que essa lei entrou em vigor, uma redução muito grande desses itens que são considerados fora da linha escolar, né, para os alunos. É bem verdade que uma ou outra escola ainda pedem. Inclusive, alguns pais, alguns clientes vêm questionar a gente para saber se sim ou se não, o que é que faz, o que é que não faz. A orientação que a gente dá aqui, ó, na dúvida, não compra. A mãe Priscila Ferreira não sabia e acabou comprando o TNT solicitado na lista de material da filha. O TNT foi vetado pelo PROCON da lista de material escolar por ser considerado um produto sem finalidade pedagógica. Então, na verdade, TNT é uma coisa que a gente usa para diversos fins, né? Pelo menos eu, na minha casa, eu uso para várias coisas. Então, eu compro acreditando que eles estão pedindo porque realmente alguma atividade que meu filho vai fazer, ele possa precisar. A mensalidade das escolas já abrange os gastos com luz, material de escritório, telefone, professores, materiais administrativos, limpeza e conservação da escola. Sendo assim, não pode cobrar taxa extra dos pais dos alunos para execução desses serviços. A escola também não pode determinar os locais de compra dos itens da lista, nem tampouco a marca dos produtos. A compra de produtos na própria escola pode até ser oferecida como uma opção, mas não exigência. As sobras do material escolar, como cartolina e papel ofício, devem ser devolvidas ao aluno ao final do ano. Exija explicações à escola do seu filho. Muitos pais ficam constrangidos em reclamar da lista de materiais escolares dos filhos, mas eles devem pedir explicações e não concordar com alguns itens que considerarem abusivos por parte da instituição. Algumas escolas, por apresentarem atividades festivas ou específicas, devem comunicar aos pais o porquê de alguns itens. Dona Denise Gomes não concorda com o número de materiais solicitados pela escola e questiona alguns itens. A mãe acha impossível que a filha use todo o material solicitado. Não vai usar. Principalmente esse material escolar aqui. Para que 2 pacotes de balão? Ano passado pediram, ela não usou, segundo ano, entendeu? Não usou, estão pedindo de novo. Resma de papel para quê? Eu já levei uma para matrícula e vai ser outra para entrega. Para quê? Se não usa tudo, não usa. Então acho que não tem necessidade de pedir essa lista de material aqui para a escola. Uma coisa que pouca gente pede, que é o tal do plano de execução. Falar rapidamente sobre isso. O que é o plano de execução? O plano de execução, pessoal, é um documento que a escola é obrigada a te entregar para dizer o seguinte: como é que eu vou utilizar o material escolar do que eu estou te pedindo para comprar? Ela te pede 10 resmas de papel ofício, ela te pede 5 caixas de massa, ela te pede 5 daquilo, 5 da... Bem, a escola é obrigada a provar para você como e quando eles vão utilizar o material escolar. Porque se ela te pede uma quantidade absurda de material escolar, ainda que tenha a ver na relação ensino-aprendizagem, se aquele material não for usado, aquele material vai ser feito o quê com ele? Então, o pai tem direito a se convencer de que a escola vai utilizar aquilo dentro de uma programação, dentro de atividades que vão verdadeiramente consumir aqueles materiais. Então, é direito do pai exigir uma coisa chamada plano de execução do uso do material escolar que você está entregando na escola. Os pais podem entregar o material escolar de forma fracionada, a metade no início e a outra metade do material no meio do ano, por exemplo. E se o orçamento não permitiu comprar todos os itens, fica a dica: a escola não pode condicionar a frequência do aluno às atividades na escola à aquisição dos livros didáticos ou materiais escolares. Mas se, por uma questão de necessidade, o aluno conseguir tirar xerox, conseguir acompanhar a aula pelo livro do amigo e na hora da prova, fizer a prova, passar de ano, tirar notas boas, não é o livro didático que vai impedir dele assistir a aula. E para tratar sobre esse tema, que foi pedido pelos nossos telespectadores, nós temos novamente a presença aqui em nossos estúdios da doutora Patrícia Lima, que é assessora jurídica do PROCON Manaus. Doutora Patrícia, diga para todo mundo aqui, quais são os principais
principais abusos cometidos pelas escolas particulares? Com toda certeza, os principais abusos dizem respeito à exigência de materiais que não são de uso individual e pedagógico. Então, os principais materiais, inclusive, foram os que apareceram na matéria. TNT, cola de isopor, cola quente, que a gente sabe que o aluno, principalmente aluno no ensino infantil, não manuseia esse tipo de material, resmas de papel. No caso, a resma ela até pode ser pedida. O problema é a quantidade em que ela é pedida. Pincel para lousa também não pode ser pedido. Esses são os principais materiais que nós verificamos nas denúncias, que são muito pedidos pelas escolas e que são vetados por lei. Doutora Patrícia, hoje eu descobri, nós temos uma lei municipal que trata sobre esse tema. O que essa lei beneficia principalmente os nossos consumidores? Essa lei é excelente e os principais aspectos que ela traz são 3. Né? O primeiro diz respeito à questão da exibição da lista de material escolar no período de matrícula. Então, durante o período de matrícula, a escola é obrigada a apresentar para os pais a lista de material escolar. Isso evita que os pais sejam surpreendidos posteriormente. Às vezes a lista é apresentada muito depois, você já fez a matrícula e tem um material ali que você discorda ou que não está de acordo com o seu bolso. Segundo aspecto, junto com essa lista de material, tem que ser apresentado o plano de execução. Esse plano de execução, como muito bem foi falado, ele diz respeito à finalidade daqueles materiais. Então, é exatamente o que foi dito. A escola tem que dizer quando, para quê e em que momento aquele material vai ser utilizado pelo aluno. Terceiro aspecto importantíssimo diz respeito à questão de poder entregar o material de forma fracionada. Então, se a escola pede, por exemplo, 2 resmas, você pode entregar uma no início do ano e uma na segunda metade, de acordo com a necessidade do aluno. Porque, por exemplo, se aquela primeira resma não foi utilizada integralmente, você não precisa entregar uma segunda posteriormente. Doutora Patrícia, isso é muito importante para que as pessoas possam ter a noção completa. Quer dizer, então, se meu orçamento está apertado, se está todo mundo em dificuldade financeira, você tem como fracionar, ou seja, você tem como entregar em partes esse material escolar que as escolas pedem, é isso? Exatamente, isso é uma disposição legal. A escola não pode constranger nem os alunos, nem os pais, de forma alguma, a entregar esse tipo de material, normalmente material de papelaria de forma integral, caso o pai não tenha condições e sabendo que o aluno não vai utilizar aquilo ali de uma vez. Em relação à retenção de documentos, doutora, explique para a gente o que essa lei federal beneficia os nossos consumidores. Totalmente vedado. A escola, de forma alguma, pode reter documentos ou impedir a frequência dos alunos, ou seja, a entrada dos alunos, em razão do inadimplemento de mensalidades. De forma alguma, o aluno pode ser constrangido e ter seu direito à educação dirimido, pelo menos durante aquele ano letivo, e no caso de inadimplemento. Para o ano seguinte, naturalmente, a escola não é obrigada a renovar a matrícula, mas durante o ano letivo em que o aluno está ali cursando, ela não pode, de forma alguma, impedir a sua entrada na escola, ou seja, que ele frequente as aulas, e muito menos reter histórico escolar, documento de transferência. Ok, doutora Patrícia. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito as suas explicações, justamente para tirar as dúvidas do nosso público. Mas eu quero fazer uma última, eu quero deixar esse espaço para a senhora fazer mais uma consideração final e, é claro, passando o endereço do e-mail, o contato lá, que é o nosso telefone do Procon Manaus, que as pessoas possam ter, e oriente os pais em caso de denúncia também. Não, exatamente. Caso vocês verifiquem algum abuso ou tenham dúvida se está ocorrendo algum abuso, verificando a lista de material ou mesmo as cláusulas da escola contratuais, denunciem ao Procon. Vocês podem utilizar o nosso número de telefone, que é o 0800 092 0111, ou preferencialmente, porque aí no caso, para quem tem smartphone, já pode tirar a foto da lista de material escolar e enviar para nós, enviar para o nosso e-mail, proconmanaus@pmm.am.gov. Qualquer dúvida também em relação a outros assuntos de matéria consumerista, vocês podem nos ligar, nós estamos lá de portas abertas para vocês. Então, reforçando para você essas informações, o telefone do Procon é o 0800
092 0111. Muito fácil. 0800 092 0111. Você pode fazer as suas denúncias, como a doutora Patrícia falou. E outra, o mais importante, meu amigo, você está protegido por lei, pela Lei de Defesa do Consumidor. E nós temos um órgão, que é o Procon Manaus, que está à sua inteira disposição. Doutora Patrícia, tem algum instrumento de interatividade, redes sociais, algum site que as pessoas possam obter mais informações em relação ao Procon Manaus? O principal, nós temos uma página no Facebook, mas o principal realmente agora é o e-mail para esse fim. Eu queria dar uma dica final, que recentemente foi editada uma medida provisória que ela permite que os estabelecimentos, enfim, que as lojas, elas distingam, né? Haja uma distinção entre o pagamento, se ele for feito no cartão ou se ele for feito em espécie. Então, agora, nesse período de compra de material escolar, quem tem condições de pagar em dinheiro, em espécie, tente pechinchar nas lojas. Olha que legal. Olha, chegou a informação aqui do pessoal da produção, um funcionário aqui da TV, perguntando, doutora, álcool em gel, né? A escola pode pedir isso no material escolar? De forma alguma. Álcool em gel, única e exclusivamente, se ele for com o nome do aluno, ficar na bolsa do aluno, aí tudo bem. Mas se for um álcool em gel para ficar na escola, ou seja, que é de uso coletivo, quem tem que prover esse tipo de material é a própria escola. Doutora Patrícia Lima, muito obrigado pela sua presença. Está aí o contato do Procon Manaus, 0800 092 0111. Está aí o e-mail que a doutora Patrícia disponibilizou justamente para você que tem alguma denúncia, não concorda em relação a alguma lista, quer tirar alguma dúvida, você pode enviar o seu e-mail pelo seu próprio telefone, né, o seu smartphone funciona isso, ou então, caso contrário, peça informações de uma pessoa, vá numa lan house e você pode enviar pela internet, que é o proconmanaus@pmm.am.gov.br. Doutora Patrícia Lima, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Conte conosco sempre, viu? Obrigada a você. Bem, minha gente, agora mais um tema muito importante, uma coisa que acontece com muita gente, infelizmente, e como proceder nesses casos. Por exemplo, você vai conferir agora a reportagem do Oliver Castro, que foi conversar com uma senhora que está desempregada e ela procurou o programa porque ela quer saber se ela tem direitos, se ela pode requerer o direito da tarifa social no caso da conta de água. Confira a reportagem do Oliver Castro. Há 2 anos, sem registro na carteira de trabalho, esta dona de casa sente os efeitos do desemprego. É difícil, né? Porque tem conta para pagar, tem negócio de material escolar para comprar para meus filhos, então assim fica difícil para mim comprar todas as coisas, que eu faço faxina, mas só a minha faxina é R$50, recebo R$100 por semana. Para piorar a situação, ela começa o ano com várias contas atrasadas. Só estou recebendo mesmo negócio da minha Bolsa Família e nem dá para me pagar minhas contas, muito mais para comer. Eu não consigo nem dormir, que estou preocupada, né, de algum momento cortarem minha água. Como eu disse já, que sem luz a gente vive, mas sem água a gente não vive, né? O medo agora é ter o fornecimento de água interrompido. Já liguei para lá, quero parcelar, mas eles falaram que iam mandar toda vez um fiscal e nunca mando. Aqui na casa da Delciene mora ela, a irmã Francisca e mais 3 crianças. Ela recebe o Bolsa Família, mas ela está reclamando aqui que ainda não foi incluída na tarifa social da Manaus Ambiental. Esse é o seu maior desejo, não é isso, Delciene? É verdade. Por que você não teria sido incluído? Porque eu em primeiro lugar, nem sabia disso, né, de tarifa social. Fui saber no comercial da televisão, aí eu liguei para lá para me inscrever. Só que aí falaram que eu posso me inscrever só depois que eu pagasse as minhas contas, né? Aí isso aí vamos ver ainda, né? Você sendo incluída na tarifa social, vai facilitar a tua vida? Vai facilitar e muito. A tarifa social para o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário é mais uma conquista do consumidor garantido por lei. Mas, segundo Delciene, ela teve o benefício negado pela concessionária de água em Manaus. Ela tenta resolver o caso e pede auxílio ao programa Exija Seus Direitos. É porque eu assisto o programa Exija Seus Direitos e vejo ele ajudar assim, muitas pessoas, né? E então foi o único programa que eu vi que
que eu poderia mandar uma mensagem e pedir ajuda, né? Bem, minha gente, você conferiu aí. Primeiramente, a gente fica muito constrangido e triste por conta dessa questão de tanta gente desempregada no nosso país, que é um problema que o país inteiro está passando. Então, dona Deusilene, quero dizer para a senhora, parabéns por procurar o Exija Seus Direitos. Realmente este programa é um instrumento do povo. Então a senhora fez muito bem em procurar a produção do Exija, em conversar com os nossos repórteres, expor o seu drama e buscar ajuda. Nós temos aqui parcerias com órgãos importantíssimos que fazem essa intermediação com as concessionárias, que é o caso da Arsan. Eu sempre vou comentar isso, especialmente do engenheiro Jorge Caresto, que nos ajuda bastante aqui na elucidação, ou seja, na resolutividade, na resolução de muitos problemas aqui que chegam no programa. Então você percebeu, você conferiu aí o drama dessa senhora que está enfrentando a questão do desemprego e está requerendo o direito de uma tarifa social. Com certeza é um caso diferenciado, você percebeu, e nós ficamos na torcida e vamos lhe dar um retorno sim. A produção do Exija, todos os casos que chegam para nós são avaliados, nós temos a questão da assessoria jurídica e também temos a interlocução deste programa que com certeza já faz parte da sua vida. Há 20 anos é uma tradição e vocês todos conhecem a luta que temos aqui, que essa produção tem em defender e exigir os seus direitos de consumidores. Então, dona Deusilene, mais uma vez, muito obrigado por procurar o programa Exija Seus Direitos. Estamos na torcida para que o seu problema realmente a senhora consiga obter êxito no seu pedido em relação à tarifa social. A senhora tem direito sim e vamos fazer valer esse teu direito, ok? Agora, minha gente, eu quero reforçar, antes de me despedir, que você pode entrar em contato e você mesmo pode fazer algumas denúncias da sua rua em relação à questão da água, da falta de água, poste que não está funcionando. Utilize o seu telefone celular e entre em contato com a produção do Exija Seus Direitos pelo WhatsApp. Vamos estabelecer um novo elo em relação a vídeos. Você mesmo vai fazer o seu vídeo, mandar para a gente aqui e nós vamos exibir e, é claro, cobrar as autoridades para que esses problemas sejam sanados. Gente, o programa Exija Seus Direitos desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Contem conosco sempre. A Band Amazonas é uma televisão que cumpre a utilidade pública, porque oferece a você instrumentos para você exigir e defender os seus direitos de consumidor. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do seu programa Exija Seus Direitos. Tchau, pessoal.